Então, bom dia a todos. Vamos continuar com a solução dos problemas bidimensionais em coordenadas cilíndricas. E a gente, na aula de hoje, se tudo correr bem, vamos resolver 3 problemas mais ou menos bidimensionais. É até interessante, na minha opinião, nem falar sobre eles. São 3 exemplos bem distintos, todos envolvendo a radiação ou espalhamento na presença de um cilindro. Aí, para simplificar, né, para a gente poder aplicar a técnica da separação de variáveis, o cilindro com seção reta circular. Se ele não tivesse essa seção reta circular, você teria que resolver numericamente, por exemplo, usando o método dos momentos. Tá? Mas é interessante que são exemplos bem distintos, apesar do cilindro, né? E mostrando, né, o que é realmente um problema bidimensional. Porque, às vezes, o problema ele não é bidimensional. Você tem, no caso aqui nosso, uma variação com a coordenada z, mas como a geometria, onde as condições de contorno são impostas, né, aplicadas, não variam com essa coordenada, acaba que o tratamento relativo à coordenada z pode ser feito analiticamente e o que sobra é bidimensional, ou seja, só depende de ρ e de φ. Nos nossos casos, mesmo essa variação com ρ e φ vai ser tratada analiticamente porque a seção reta é circular do cilindro. Então, a gente pode aplicar a separação de variáveis, o problema todo é resolvido. Mas se fosse numericamente, o que sobrou, você teria que tratar numericamente. Então, eles, de certa forma, são considerados problemas bidimensionais, apesar de 2 desses problemas terem variação com a coordenada z. Mas elas podem ser tratadas à parte. O que também diz para a gente o seguinte: mesmo naquelas implementações numéricas, tudo que você puder fazer de analítico antes de jogar o que sobra no computador é bem-vindo, que além de aumentar a precisão, desde que você não erre as contas, né? Além de aumentar a precisão dos resultados, diminui o esforço computacional. Isso tem que ser sempre feito, sempre buscado, né? Se você quiser um trabalho eficiente, bem feito, preciso e necessitando de menos recursos computacionais. Então, nós vamos resolver, se tudo correr bem, se tivermos tempo, 3 problemas. O primeiro é um problema clássico, não tem no livro do Harrington exatamente como está proposto aqui. No livro do Harrington, ele põe essa corrente fora do cilindro e o cilindro é condutor elétrico perfeito. E aí a solução é bem tranquilíssima. Aqui também é, só que tem mais termos. Tá? Então, no caso, é um cilindro infinito, dielétrico. Então, dentro do cilindro, para ρ menor do que A é o raio desse cilindro. Você tem essa região 1 com características μ1 e ε1, né, meio linear, homogêneo isotrópico, e fora μ2 e ε2. E eu coloquei essa linha de corrente não fora do cilindro, mas dentro do cilindro, sobre a uma distância ρ0, que neste problema é menor do que A. Tá? E essa linha infinita de corrente elétrica, consequentemente a solução é Tm, ela está localizada pelas coordenadas ρ igual a ρ0 e φ igual a φ0. E como a gente já fez, né, na aula passada, a gente vai assumir que essa densidade de corrente é superficial usando, né, a distribuição representada pelas funções delta de Dirac, ou pela função delta de Dirac, enfim, nunca sei direito o que é. E aí você vai ter, então, esse outro cilindro, só que esse outro cilindro de raio ρ0 é artificial, né? Ele está aqui na figura para a gente visualizar melhor a geometria. Esse cilindro é aquele onde supostamente está essa distribuição superficial de corrente, que na verdade só existe para um ângulo, né? Para o ângulo φ igual a φ0.
Em relação ao problema que vamos resolver, por enquanto, alguma pergunta relativa à geometria? Então, esse problema vai ser dividido em 3 regiões. A região para ρ menor que ρ0, dentro desse cilindro fictício, né? E para fora. Mas como para fora da corrente, né? Para fora desse cilindro interno aqui. Você tem mudança de meio, então vamos ter uma segunda região entre ρ0 e A, e finalmente uma terceira região para fora do cilindro, para ρ maior do que A. Tá? É um problema tipicamente bidimensional, ou seja, não tem variação com a coordenada Z. Consequentemente, o Kz é igual a 0 e, consequentemente, o Kρ é igual ao K. K, como sempre, ômega raiz mi epsilon. Como temos dois meios distintos, né? Para fora, vamos usar o índice 2, I igual a 2, para dentro, I igual a 1. Além disso, repare, a gente dá a volta em torno do eixo Z e para na mesma posição. Não tem aqui nenhum semiplano, não tem nenhuma cunha, por enquanto, né? Então, o nosso Ni é inteiro. A gente vai usar a letra N para variação em φ periódica e também para a ordem das funções de Bessel. E, como já foi dito antes, a linha é uma linha infinita de corrente na direção Z, então a solução é Tm. Se você quiser a solução TE, é só trocar a linha de corrente elétrica para uma linha de corrente magnética, só que você vai ter que resolver o problema todo de novo. Ou, então, usar aquele princípio da dualidade, mas aí você não pode se esquecer de trocar o Mi com epsilon, o epsilon com o Mi, o E com H, o H com menos E, e por aí vai. Tá? Então, às vezes, até é melhor, quando você não estiver muito acostumado a fazer essas trocas, né, é resolver pelo menos uma vez novamente, e aí depois fazer as comparações, né? Você fica mais tranquilo, porque são duas maneiras distintas de resolver o problema. Se você chegar no mesmo resultado, é porque você está fazendo a coisa direito. Então, sempre que você fizer pela primeira vez, tenta fazer corretamente. E aí, está aqui a tabela da solução TM, para não ter que ficar voltando lá atrás de novo, né? E aí, cuidado, para a região de fora, você tem que colocar aqui Mi2 e Epsilon2. Dentro, Mi1 e Epsilon1. E provavelmente, né, como sempre, as componentes que vamos realmente utilizar para resolver o problema são as tangenciais. Como aqui é tudo cilindro, com seção reta circular, as componentes tangenciais são as na direção Z e na direção φ. São essas que a gente vai precisar. Essas daqui, ó. Onde, no caso, o Hz vai ser 0. E, como não tem variação em Z, o K é o próprio, o Kρ é o próprio K. Então, para a região 1, K1, para a região 2, K2. Como você tem periodicidade em φ e é um cilindro circular, ao invés de usar seno e cosseno, eu preferi usar a exponencial complexa, E elevado a Jnφ. E para garantir que eu não vou esquecer de nenhum N, vou somar aqui, e até para facilitar, né, a solução analítica, vou somar aqui de menos infinito até mais infinito. A mudança está aqui, ó, na variação com a coordenada ρ. Para aquela região do cilindrinho interno, ρ menor que ρ0, como o eixo Z faz parte do domínio, ρ igual a 0 faz parte do domínio, eu só vou usar Bessel, de ordem N. Lá dentro é o meio 1, então, ó, K1. E aqui está a amplitude correspondente. Para a região intermediária, né, eu vou ter corrente de um lado e a interface entre as duas regiões do outro. Então, eu espero uma onda estacionária. Eu vou usar uma combinação de funções de Bessel. Como eu estou dentro ainda do dielétrico da região 1, K1 no argumento. E aqui vale uma observação. O usual, o comum,
seria usar Bessel com Neumann. Né? Geralmente são as opções, a opção mais escolhida. Só que aqui fora, como você já sabe, a gente vai escolher a Hankel de segunda espécie. E aí eu achei que, se eu colocasse aqui a Hankel de segunda espécie, na hora que aplicasse as condições de contorno, ó, nessa interface entre a região 1 e a região 2, que eu ia ter alguma vantagem nisso. E acaba que não tem vantagem nenhuma, tá certo? Mas como eu já tinha resolvido o problema, eu deixei como está. Então aqui, ó, ao invés de usar Bessel com Neumann, eu estou usando Bessel com Hankel de segunda espécie. Não tem nada, não tem problema nenhum, tá certo? Lógico, se eu tivesse usado Neumann aqui, os coeficientes vão mudar, né? Em particular, esses dois aqui. Os outros não vão mudar, mas esses dois vão ter uma outra expressão, tá? Que, lógico, no final é a mesma coisa, né? Você sabe que Hankel é uma combinação de Bessel com Neumann. Então, eu deixei desse jeito, tá? Mas, assim, o usual talvez fosse usar aqui Neumann ao invés de Hankel. Bom, antes de começar, agora é só, como sempre, aplicar as condições de contorno. Vocês agora já sabem como lidar com essa corrente infinita aqui. Esse problema é bem tranquilo de ser resolvido. Antes de começarmos a resolver, alguma pergunta? Então, repare, nós temos 4 coeficientes para determinar. Como a fonte é dada, então nós vamos conseguir determinar todas as 4 amplitudes. Nós vamos ter 2 condições de contorno ou de fronteira, enfim, para ρ igual a ρ0. Uma delas é continuidade da componente tangencial do campo elétrico, já que não temos aqui, nesse cilindro interno, nenhuma densidade de corrente magnética. Então, o EZ e o FI são contínuos. Nesse outro cilindro, propriamente dito, também EZ e FI são contínuos. E aí, tanto faz se você vai usar o FI. Aliás, o FI você não pode usar porque ele é zero, né? Com uma derivada em relação a φ. Perdão, com uma derivada em relação, desculpa, com uma derivada em relação a z é nula, ele é zero. Então, na verdade, você só vai precisar se preocupar com EZ. Ele é contínuo. E, consequentemente, o potencial é contínuo, tanto em ρ igual a ρ0 como ρ igual a A. Então, ó, essas 2 condições de contorno vão nos dar equações simples. Depois, aqui fora, temos também a continuidade da componente φ, já que o Hz é zero, dessa componente φ. Ou seja, a derivada disso vai ter que ser igual à derivada disso quando ρ é igual a A. Também vai dar uma relação simples. Aqui vai dar um pouquinho maior, é a descontinuidade dessa componente φ aqui em ρ igual a ρ0 por causa da presença dessa corrente. Mas, de qualquer maneira, vocês já sabem como tratar isso. No final, vamos ter 4 equações, 4 incógnitas, o problema está resolvido. Aí eu ainda tento, heroicamente, obter as expressões dessas amplitudes, mas como começa a entrar uma equação dentro da outra, elas vão ficando grandes. Eu acho que eu chego a obter uma expressão para o coeficiente C, mas para os outros eu desisti e deixei. Se um dia vocês precisarem, vocês mesmos vão continuar a solução do problema. Então, eu estou repetindo aqui nesse exemplo a tabela de novo, para a gente não ter que ficar voltando para trás. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Então, ó, primeiro, é Z contínuo em ρ igual a ρ0, nessa interface aqui, ó. Lembrando que nessa interface é μ1 e ε1 dos dois lados. Então, eles não vão aparecer na equação. Então, se você pegar a expressão do potencial anterior, aquele primeiro termo para ρ menor que ρ0, fazendo ρ igual a ρ0, tem que ser igual ao segundo termo, onde eu usei a função de Hankel, achando que ia ter alguma vantagem, e no final não teve vantagem nenhuma. Mas também não teve dificuldade. Então, essa é a primeira relação para obter os coeficientes. Depois, mantendo o EZ contínuo, que é mais fácil, eu vou para a região 2.
Aqui, ó, como a derivada em relação a z é zero, e como k ao quadrado é ômega ao quadrado mi epsilon, acaba que para o EZ, a mudança de epsilon de um lado e do outro, a mudança de mi de um lado e do outro não afeta. Então, eles também não apareceram aqui, ó. Ou seja, é aquele segundo termo para ρ igual a A igual ao último para ρ igual a A. Então, também foi uma equação tranquila. Antes de partir para cima da corrente, eu ainda vou continuar aqui em ρ igual a A e obrigar o Hφ a ser contínuo. Só que agora, ó, como aparece aqui o Mi, eu tenho que tomar cuidado. De um lado é Mi1, do outro lado é Mi2. Como vai ter derivada em relação a ρ, vai aparecer um K. Então também tem que ter cuidado. De um lado é K1 e do outro lado é K2. Então, ó, apareceram esses termos aqui, de um lado e do outro. E as derivadas, né? Porque o Hφ é proporcional à derivada do potencial em relação a ρ. Em relação a essas três equações, alguma pergunta? E aí faltou a última condição de fronteira, de volta lá dentro no cilindro, para ρ igual a ρ0, onde agora vai ser um pouco mais complicado, porque tem essa densidade, essa linha de corrente que a gente vai tratar como uma densidade superficial, usando a função impulso, e, consequentemente, vai haver uma descontinuidade do Hφ. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não vai ser tão trabalhoso assim. Lembrando que, neste caso, o Mi de um lado e do outro, eles são iguais. Consequentemente, isso aqui vai ser igual a Mi1 nas equações, na equação que segue. Então, essa é a condição de contorno. N vetorial, H de um lado, fora, menos o H do outro, dentro, tem que ser igual à densidade superficial de corrente elétrica naquela superfície. No nosso caso, a normal é na direção ρ, e, consequentemente, este H, que é descontínuo, é o Hφ. O Hφ de um lado, na região 2, menos o Hφ na região de dentro, na região 1, tá? Ambas com as mesmas constantes dielétricas, as mesmas permeabilidades. E aqui eu já consegui tirar o vetor, então aqui é o JS, que vai ser tratado com a ajuda dessa distribuição. E essa divisão por ρ0 já foi explicada na aula anterior. ρ0 é o ρ do cilindro, onde essa suposta densidade superficial está localizada. Em relação a essa equação aqui, ó, alguma pergunta? Aí é só olhar nas expressões da página anterior. Esses Hφs é menos 1 sobre mi vezes a derivada em relação a ρ. Então, aqui está menos 1 sobre mi, como é mi1 para as duas regiões, então coloquei em evidência aqui fora, por causa da derivada em relação a psi, em relação a ρ, perdão, apareceu o K, como é o mesmo meio, é o mesmo K1, então passei para fora em evidência. E aqui dentro, ó, ficou a derivada multiplicada por A para a região de dentro, e, com sinal de mais, a derivada para a região de fora. Como apareceu a mesma derivada da função de Bessel com o mesmo argumento, eu já juntei as duas nesse termo aqui, ó. Por isso que apareceu em evidência aqui esse B menos A. E a de Hankel, que eu usei Hankel achando, ao invés de Neumann, porque eu achei que ia ter alguma vantagem, está aí, com a sua derivada. A obtenção dos coeficientes é tranquila, é só multiplicar por E elevado a menos jmφ dos dois lados da igualdade e integrar os dois lados da igualdade de 0 a 2π. Deste lado, só vai ficar um dos termos do somatório, aquele onde o m é igual ao n, multiplicado por 2π. Os outros somem. Deste lado, a integral é ridícula por causa dessa função impulso, e, aplicando a ortogonalidade,
o resultado, enfim, é esse daqui. Essa é a quarta equação. Em relação a esse resultado, eu passei rápido, né, pessoal? Vocês me desculpem, né? Tem que lembrar que está sendo gravado e é remoto. Então, usando essa ortogonalidade, eu multipliquei dos dois lados por E elevado a menos JMφ e integro de 0 a 2π. De todos esses termos do somatório, só um, aquele cujo M é igual ao N, ou melhor, o N é igual ao M, vai ficar multiplicado por 2π. Ó. Então, está aqui o 2π, e aqui está ó, o termo com o M igual a N, o N igual a M. Do outro lado, ó, a integral desse termo, multiplicado por E elevado a menos JMφ, por causa dessa função impulso, é simplesmente o integrando quando o φ é igual ao φ0. Está aqui ele. Ó. E aí, passando essas constantes aqui para este lado, não houve aqui mais nenhum tipo de corte, né? De aproximação. Enfim, a gente não pôde reduzir essa igualdade aqui. Nós temos uma expressão aí, é só trocar o M por N, né? Quem está usando o N, você tem uma quarta relação. Aí sim, essa daqui, ó. Pronto. Agora foi mais decente, né? Em relação a essa quarta relação, alguma pergunta? Eu tenho 4 relações, 4 incógnitas, é sair substituindo uma na outra. Eu até tentei aqui, mas começa a dar trabalho. O que eu fiz aqui é que de uma relação, se não me engano, não está aqui escrito, né? A relação 1 te dá uma relação do B com A em função do coeficiente C. Então, usando a relação 1, eu troquei o B menos A por isso daqui. E aí, repara, eu posso colocar o C em evidência, então a expressão para o coeficiente C vai sair mais rápido do que as outras. E aí, ó, observa que apareceu uma função de Bessel vezes a derivada de uma Hankel, menos a Hankel vezes a derivada da função de Bessel. Todas com a mesma ordem, todas com o mesmo argumento. Então, tem um Wronskiano lá por trás, e é esse cara daqui, ó. E isso, no final, simplifica a expressão do coeficiente C. É 1 a menos, mas ainda faltam os outros 3. E aí eu não fui adiante, eu parei aí, porque o negócio vai ficando grande, e aí é só você continuar com esses procedimentos nas relações obtidas anteriormente. Agora você já pode trocar as expressões dos coeficientes C por isso daqui. Vão sobrar 3 relações com 3 coeficientes. Aí você prossegue até obter os demais coeficientes. Em relação a esse problema, alguma pergunta? Vocês não estão acordados? Tranquilo? Aqui. Beleza. Tá? Se um dia você precisar da fonte de corrente fora do cilindro, é o mesmo procedimento, tá? Parecido, né? Semelhante. Se você quiser trocar de TM para TE, é só trocar a corrente elétrica por corrente magnética. Você vê que você precisa resolver de novo, ou então usar a dualidade. Mas se você fizer isso, cuidado, você tem que trocar o Mi com o epsilon com o Mi, o E vira H, o H vira menos E. Então, eu recomendo que você faça pelo menos uma vez no braço e depois compare com a solução dual deste problema. Isso, inclusive, te dá segurança, né, para saber se você está sabendo ou não aplicar a dualidade. Porque uma vez tendo segurança de que você sabe aplicar a dualidade, os próximos problemas você resolve tendo o dual resolvido, os outros você resolve rapidamente, né? Você sabe o que fazer com mais segurança.
Esse é o outro problema que a gente vai resolver na aula de hoje. Não tem no livro do Harrington. Isso é um problema que foi resolvido num artigo há vários anos atrás. Onde temos mais uma vez, um cilindro, só que agora, para simplificar, o cilindro não vai ser dielétrico. Vai ser um cilindro condutor elétrico perfeito. Consequentemente, as equações ficam menores. Só que a sua fonte, não é uma linha infinita de corrente, mas sim um anel concêntrico de corrente elétrica. E para facilitar, a gente vai fazer essa corrente uniforme. Então, esse zero é constante. Essa linha de corrente. O cilindro é infinito. Então, observa que isso não é um problema bidimensional. Porém, repare, uma superfície, que é a superfície do cilindro, não varia com a coordenada z. Lembrando que o cilindro é infinito. Se ele fosse finito, aí o problema realmente não é bidimensional. E, além disso, nós vamos assumir que essa linha de corrente, na verdade, é uma distribuição superficial de corrente elétrica, só que através da função delta, da função impulso, a gente vai, representar essa corrente que só existe num plano z constante, em algo que existe como se existisse, num cilindro inteirinho. Cilindro esse com raio ρ0. Esse cilindro também não tem, sua superfície dependente da coordenada z. Então, a gente vai conseguir transformar esse problema num problema bidimensional usando que tipo de ferramenta? É uma pergunta. Que tipo de ferramenta vocês acham que a gente pode usar aqui e transformar esse problema num problema bidimensional? Ou seja, num problema onde a coordenada z momentaneamente vai sumir. Que ferramenta é essa? A gente já viu antes. A gente já usou isso antes, em outros problemas. Considerando os anteriores, talvez uma transformada de Fourier. Exatamente. Uma transformada de Fourier, passando do domínio Z, para o domínio complexo K índice Z. Exatamente. E nesse domínio, nesse espaço transformado, nesse espaço complexo, a variação com Z vai sumir. O que sobra é um problema bidimensional. Só que aí você vai ter que depois fazer a transformada inversa. Aqui, esse problema não vai ser tão difícil, porque como essa linha de corrente vai ser representada através de uma função delta, a integral da transformada, para obter a transformada da corrente, vai ser ridícula. Então, a transformada dessa corrente é simples. A geometria é simples. Então, a solução do problema no domínio complexo é ridícula, é simples. O problema é transformar de volta para o espaço real. Essa integral vai ficar indicada. E, como sempre eu gosto de dizer, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui é dizendo o seguinte, essa variação em Z é uma expansão de ondas planas. E elevado a menos J, K índice Z vezes Z. Onde o K índice Z, os autovalores, não tem valores discretos. Logo, não é dado por um somatório. Eles têm valores contínuos, uniformemente distribuídos mas distribuídos de menos infinito a mais infinito. Então, a transformada de Fourier nada mais é do que expandir o teu problema ou representar aquela variação num somatório contínuo, numa integral, num somatório de ondas planas em relação a Z. É isso que está fazendo. No fundo, é isso. Antes de resolvermos o problema, alguma pergunta? A geometria está bem compreendida? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Só essa questão da transformada de Fourier, que ainda trataram, mas é porque
não varia com o Z ou porque você espera que seja periódico de alguma forma? Não, é porque a geometria não varia com Z. Se esse cilindro daqui fosse todo rugoso, não daria para aplicar isso daí. É porque vai dar certo, porque a geometria, as fronteiras, no caso vão ser 2 cilindros, as fronteiras não variam com Z. A fonte varia, o campo varia, mas não as fronteiras. Senão não daria para aplicar. A técnica transformada não teria sucesso. Seria inútil. Ela só vai ser útil porque as fronteiras, os contornos, onde estão as fontes, onde estão as superfícies dos objetos, elas são cilíndricas, não variam com Z. Não precisava ser cilíndrico, não. Podia ser uma cunha, desde que não varie com a coordenada Z. Isso esclareceu ou não? Em outras palavras, as condições de contorno não são afetadas pela transformação. Ok. Beleza ou não? Beleza. Beleza, beleza ou beleza mais ou menos? Mais ou menos. Você tem que vir depois. Não tem jeito, não. Vamos ver se resolvendo o problema fica mais claro. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Então, outra coisa. Como é uma linha de corrente, e como as condições de contorno não variam com a coordenada Z, esse problema não tem campo elétrico com componente Z. Como é que você saberia disso a priori? Agora você está sabendo, né? Se você fez antenas e lembra, né, de como é o campo radiado por um loop de corrente, né, sem variação da corrente com φ, você sabe que isso é mais ou menos dual ao campo radiado por um dipolo. Um dipolo não irradia campo H na direção Z. Um loop de corrente uniforme não irradia campo elétrico na direção Z. Consequentemente, a solução é TE em relação a Z. E, obviamente, isso vai reduzir a quantidade de equações pela metade. Uma maneira de você saber que vai ser isso é tentar as duas e ver que o TM vai dar solução trivial, ou seja, não tem solução TM. Ou você resolve uma vez, o problema é resolvido, como a solução é única, então você sabe que você acertou na mosca. Eu gosto de falar o seguinte: se você não sabia, agora você está sabendo. Então, a solução deste problema é TE. Vamos assumir que o I0 é constante. Então, este é um problema que, por causa da geometria e por causa da fonte, por causa das duas coisas, o campo não vai variar com o ângulo φ, a não ser na sua direção. Mas a amplitude e a fase não variam com φ. Consequentemente, nosso potencial TE não vai variar com φ. Isso significa que o Ni é zero. Ou seja, as ordens das funções de Bessel vão ser todas nulas. O problema fica muito mais fácil. Então, repare, isso daqui é porque tanto as fontes como as condições de contorno, as duas, não variam com o ângulo φ, a não ser a direção da corrente. Consequentemente, essa é a tabela ainda no domínio da coordenada Z, onde as derivadas em relação... Repare que a derivada em relação a Z não foram zeradas, porque não é um problema bidimensional. O que foi zerado foram apenas as coordenadas em relação a φ. Essa e essa daqui. E aí, pelos motivos já ditos, vamos aplicar a técnica da transformada de Fourier, e a gente só precisa da transformada em relação a Z. Então, a gente vai passar para o domínio do domínio da coordenada Z para o domínio do alto valor K índice Z. Lembrando que KZ ao quadrado mais K ρ ao quadrado continua sendo igual a K ao quadrado. E essa transformada, para a gente não confundir com o domínio do espaço Z, a gente põe um tio em cima. Então,
Então, esse F-til é a transformada em relação a Z. No fundo, o que você está dizendo? Ó, olha aqui, estou dizendo que essa minha função em relação a Z varia como um somatório de ondas planas, contínuo, onde os autovalores vão de menos infinito a mais infinito, cada um com a sua amplitude e fase. É isso que eu estou dizendo. E as demais variações com ρ e φ, elas continuam as mesmas, porque elas não são afetadas por essa transformação. Então, isso daqui é a minha função Z, que vai ser multiplicada pela função que varia com ρ, que vai ser em termos de funções de Bessa, e aqui neste problema em particular não vai ter variação com φ. Mas se houvesse variação com φ, provavelmente a gente ia usar um E elevado a JNφ, e íamos ter um somatório a mais em cima do N, ou seja, íamos ter uma integral e um somatório, onde o somatório, esse sim é discreto, para valores inteiros de N. E para obter os coeficientes, além da transformação inversa, íamos ter que aplicar a ortogonalidade nas funções, nas exponenciais E elevado a JNφ. O tratamento ia ser tranquilo também. As expressões iam ficar maiores. Para não complicar mais, né, apesar da complicação não ser tão grande assim, a gente vai assumir que a corrente é constante, uniforme, e não vai ter variação com φ. Em relação a isso que foi dito, alguma pergunta? E aí, então, aplicando a transformada de Fourier aqui, vocês já estão careca de saber, essa é a nossa nova tabela, onde eu já troquei, tudo que era zero, já coloquei zero, né? As derivadas em relação a Z, eu troquei por menos JK índice Z. Essa derivada segunda já virou menos KZ ao quadrado vezes a transformada. E K ao quadrado menos KZ ao quadrado é K-ρ ao quadrado. E tudo que já é transformada tem um tio em cima. Então, repare, nesse domínio da transformada, a variável Z e suas derivadas sumiram. Cuidado que o KZ está escondidinho aqui dentro do K ao quadrado, dentro desse K-ρ ao quadrado. Aqui também. Este problema é bidimensional. O nosso potencial TE transformado é simplesmente isso daqui. Lembrando que dentro do cilindro não tem campo, então a gente só precisa de uma região entre o cilindro e a corrente, entre A é o raio do cilindro, ρ0 é o raio do anel de corrente. Aqui dentro a gente espera uma solução estacionária em ρ, e aí, como o meio é o mesmo, agora usar o Hankel vai pagar o preço. Então, repare, estou usando uma combinação de Bessel com Hankel. Aqui o Hankel vai pagar o preço, porque aqui fora o carro é o mesmo, que o meio não tem dielétrico, é o mesmo meio. O μ e o epsilon são os mesmos. Então aqui vai valer a pena usar o Hankel. Eu achei que isso ia acontecer no outro problema e não acontece. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Mas aqui vai pagar o preço, se você usar Hankel aqui dentro. Porque aqui fora você vai usar o Hankel, como você já sabe, você espera uma radiação de dentro para fora. Não vai ter mais nenhuma fronteira aqui fora. E cada um com a sua constante. Eu já poderia, malandramente, sabendo que o EZ tem que ser... Aqui não é EZ, né? O FI tem que ser contínuo. Eu já poderia ter jogado um desses coeficientes fora e já garantir a continuidade da componente tangencial do campo elétrico. Mas como tem muita novidade, vamos fazer aos pouquinhos, né? Então, temos aqui 3 coeficientes para determinarmos. Nós vamos ter 3 condições de contorno. Quais são? Nesse cilindro aqui de fora, imaginário, né? A continuidade da componente tangencial do campo elétrico. Por causa dessa corrente, a descontinuidade da componente tangencial do campo magnético. E a terceira é obrigar a componente tangencial do campo elétrico, o nosso Fi, a ser nulo quando ρ igual a A. 3 condições de contorno, de fronteira, 3 coeficientes, o problema está resolvido.
Aí é só pegar o resultado final e aplicar a transformada inversa de volta para o domínio da coordenada Z. Condições de contorno. Lembrando que, como as condições de contorno não variam com Z, então elas não são afetadas pela transformação. São as mesmas condições de contorno normais. Componente φ igual a zero quando ρ igual a A, em cima do cilindro. Só que agora é a componente φ da transformada do campo elétrico. Mas ela continua tendo que ser nula sobre o cilindro condutor elétrico perfeito. Se fosse um condutor magnético perfeito, teria que ser uma componente tangencial do campo magnético e não do campo elétrico. E o problema não seria dual, a não ser que a corrente também fosse magnética. Ao invés de ser um problema TE, seria um problema TM. Mas não é isso que a gente está resolvendo aqui. Então, este cara daqui, ó. A componente é φ. Aí eu sou obrigado a ir no slide anterior. Φ, cadê o bichinho? O Φ está aqui, o Φ. Ó, ele varia com a derivada em relação a ρ. Então, quem tem que ser zero é a derivada em relação a ρ do potencial transformado. É a derivada desse cara. Por isso que a equação é essa daqui, ó. E aí, lembra que nas propriedades das funções de Bessel, a derivada da função de Bessel de ordem 0 é menos a função de Bessel de ordem 1. Também vale para Hankel. Então, eu reescrevi isso daqui desta maneira aqui. Porque sempre que possível, né, é melhor usar as funções de Bessel do que as suas derivadas por motivos óbvios, né? Em relação a esta equação, alguma pergunta? A próxima, se eu não estou enganado, é impor a continuidade da componente φ, ou seja, das derivadas destes termos aqui, em relação a ρ, quando o ρ é igual a ρ0. Porque neste cilindro de ρ igual a ρ0, não tem densidade superficial de corrente magnética. Então, a gente vai obrigar que esta derivada, quando ρ igual a ρ0, seja igual a esta derivada quando ρ igual a ρ0. E, mais uma vez, a gente vai usar isso daqui, ó. A derivada da função de Bessel de ordem 0 é igual a menos a função de Bessel de ordem 1. E é por isso que já vai aparecer tudo em função das funções de Bessel de ordem 1. Também foi tranquilo. Lembrando que agora o ρ é igual a ρ0 e não ρA. E não igual a A. E eu já poderia, não sei se vai fazer agora, já poderia substituir, ó, ou o C1 ou o C2, usando essa relação aqui, ó, aqui dentro. Já poderíamos eliminar um desses coeficientes. Mas eu acho que eu deixo tudo indicado e já cuspo o resultado final, porque aqui são menos equações, não são tão complicadas, então as manipulações não são tão complicadas assim. Em relação à condição B, alguma pergunta? Finalmente, a descontinuidade da componente Z do campo magnético. Deixa eu voltar atrás. Aqui, ó. Esse cara daqui vai ser descontínuo por causa da presença dessa densidade superficial, né, que a gente vai tratar como superficial, dessa corrente magnética no cilindro ρ igual a ρ0. Então, isso vai acabar impondo, ó, como é o mesmo meio de um lado e do outro, isso vai acabar impondo a descontinuidade no próprio potencial. Já que estes termos aqui de um lado da corrente vão ser iguais aos termos do outro lado da corrente, porque não tem mudança de meio, não tem nenhum dielétrico aqui, a não ser essa região fora do cilindro, não tem mais nenhuma outra região. Então, a descontinuidade no HZ
vai ser uma descontinuidade no próprio potencial. Então, ó, aqui está essa descontinuidade, como a normal vai ser na direção ρ, e a corrente está na direção φ, vai ser uma descontinuidade na componente Z do H. Passando isso para o domínio da transformada, é só botar o tiozinho em cima das grandezas. E aí tomar cuidado com esse sinal de menos aqui, ó. De onde vem esse sinal de menos? Esse sinal de menos é o seguinte: ρ vetorial Hφ, ρ vetorial Hφ. Oh, desculpa, perdão, pessoal. Esquece que eu falei. O H não é Hφ, é Hz. Desculpa. ρ vetorial Hz dá na direção menos φ e não na direção mais φ. Por isso tem que colocar esse sinal de menos aqui, ó, quando você joga os vetores fora. Cuidado com isso, tá? A transformada do Hz a gente já viu antes em função da transformada do potencial TE. A gente só não viu a transformada do JS, a transformada desse cara daqui. Mas ela vai ser tranquila, porque a gente vai representar essa corrente com a ajuda da função impulso. Então, antes da transformada, não olha para aqui para baixo, não. O que eu fiz foi simplesmente substituir as expressões do Hz. Então, aqui está a expressão do Hz usando este potencial transformado, fazendo o ρ igual a ρ0, e menos esse cara daqui em ρ igual a ρ0. E aquelas constantes, né? JK ρ ao quadrado dividido por ômega mi epsilon. Eu acho... Só um momentinho, pessoal. Só um segundinho. Tá faltando um sinal de menos aí, ou eu comi mosca? Ah, já sei o que foi. Este J aqui, ó, que aparece no denominador, eu passei para cima. Então, lembra que 1 sobre J é igual a menos J. E é por isso que o sinal de menos sumiu. Como eu passei para cima, o sinal do menos J já cortou com esse sinal de menos aqui. Então, isso aqui não está errado, ainda bem. Só que esse JS é o transformado. Aí você vai pegar a corrente, repare, aqui é tranquilo. Essa corrente, na verdade, só existe no plano Z constante. Como o cilindro é infinito, não faz sentido você escolher um plano Z, Z0, Z igual a Z0. Então, foi escolhido o plano Z igual a zero para a gente definir, né, a posição dessa linha de corrente. Ou seja, esta corrente só existe no plano Z igual a zero. E isso é identificado, é representado matematicamente através dessa distribuição aqui, dessa função impulso. Repare, delta com argumento Z só existe quando o argumento é igual a zero, Z igual a zero. E a transformada disso é ridícula, é o próprio I0, porque quando o Z é igual a zero, essa exponencial vai dar 1. Então, a transformada de Fourier em relação a Z dessa linha de corrente é só a amplitude dela, I0, constante. Então, a relação C é uma relação tranquila. Isso daqui, ó, igual a I0. E aí, quando você manipula estas três relações, você chega nesses resultados. Eu vou deixar para vocês verificarem. Não é difícil. Bom, mas isso é só parte do problema. Agora você tem que fazer a transformada de volta. Então, por exemplo, se o seu objetivo é achar a componente φ do campo elétrico, vou lá para trás, tá? A componente φ do campo elétrico é dado por isso. Você vai pegar
a resposta do potencial transformado, que você já obteve, vai derivar em relação a ρ e dividir por epsilon. E, em cima disso, você vai aplicar a transformada inversa, que é dada por essa transformação, por essa integral aqui, ó. E aí você chega nesta... Agora eu estou indo lá para frente de novo. Você chega nisso aqui, ó. Onde a derivada do potencial é dado por isso, caso você queira calcular o campo na região externa, para ρ maior que ρ0. Está aqui a derivada. Onde essa amplitude C3 é dada por essa expressão aqui, ó. Como aqui não depende... É dada por essa expressão. E aqui temos um problema, porque o Kρ depende de Kz. Então, isso aqui, para transformada, esse C3 não é constante. Para transformada inversa, porque ela depende de Kρ. E Kρ é raiz quadrada de K ao quadrado menos Kz ao quadrado. Então, você não pode puxar esse C3 e esse Kρ e esses caras para fora da integral. Então, a integral não é trivial. Tem que deixar esses caras lá dentro. Ó. E aí você reza para isso daí. Apesar dessa integral de menos infinito a mais infinito, para que isso daqui tenha convergência rápida e que você consiga avaliar isso numericamente, não vai ter jeito, vai ter que ser numérico, até onde eu entendo, com poucos pontos de integral. Mas pelo menos o problema está resolvido, está encaminhado. Como diria o professor Nodvik, já falecido, isso não é motivo para choro. Isso é motivo para alegria, porque tem solução. Os piores problemas são aqueles que não possuem solução. Antes de abrir para as perguntas, isso daí foi matéria de um artigo em 1983, publicado em 1983, é a equação 3.2 desse artigo aqui, ó. E agora virou um exemplo nessa disciplina. No domínio da transformada, é um problema bidimensional. Na prática, você está vendo que não é. Isso aqui nada mais é do que expandir a sua solução em Z num somatório de ondas planas, cujas amplitudes não são tão triviais assim. Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Então, não tendo perguntas, vamos para o último exercício aqui das notas de aula, que é o caso que vocês têm que resolver no programa computacional. Então, agora a gente vai ver como obter as expressões analíticas do espalhamento de uma onda plana por um cilindro condutor elétrico perfeito e infinito. E aí eu vou aproveitar para fazer um pouco diferente. Eu vou assumir a incidência da onda plana oblíqua. Oblíqua. Ou seja, este é um problema onde o campo varia com a coordenada Z. Só que é uma variação conhecida. Consequentemente, essa variação conhecida não é tão fácil a solução que não precisa da transformada de Fourier. Poderíamos até aplicar a transformada de Fourier, mas o resultado é tão tranquilo que não precisa fazer isso. Como a variação em relação à coordenada Z é conhecida, ela é isolada. Ela aparece tanto no campo incidente como no campo espalhado. Ela é isolada. O que resta, o que sobra, que depende de ρ e φ, é bidimensional. Então, este é um problema que, embora o campo varie com Z, também pode ser interpretado como um problema bidimensional. Então, eu gosto, né, de resolver esses 3 exemplos, que são 3 exemplos distintos, onde você pode interpretar, por um motivo ou por outro, como problemas bidimensionais. Se eu não estou enganado, o Balanis resolve com incidência oblíqua. O Harrington não, só com incidência normal. O resultado do Harrington, que é o mesmo que vocês têm que implementar e apresentar, é um resultado particular deste daqui.
é só fazer esse ângulo θi igual a π sobre 2. Se você fizer o ângulo θi igual a π sobre 2, você vai recair no trabalho onde o campo incidente só tem componente de campo elétrico na direção Z. E repare, eu já de propósito, lógico, né? O trabalho também assume propagação, ó, com componente na direção X. Aqui a propagação não é na direção X, é na direção K. Mas quando você fizer o θi igual a π sobre 2, essa direção de propagação é na direção X, é a mesma direção do trabalho de vocês. Ou seja, estas equações que a gente vai desenvolver agora, fazendo o θi igual a π sobre 2, recai nas equações que vocês têm que implementar na primeira parte do trabalho. É possível, se não me engano, o Harrington propõe como exercícios casos onde o cilindro, ao invés de ser condutor elétrico perfeito, ele é um dielétrico. Aí você vai ter que ter uma representação para o campo espalhado para a região de fora, outra para a região de dentro, e impor as continuidades das componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético. Aqui, como o cilindro é condutor elétrico perfeito, a condição de contorno é simples. Componente tangencial do campo elétrico nula nessa superfície. O que você não pode esquecer nunca é que quem tem que satisfazer as condições de contorno é o campo total, e não apenas o espalhado. E o campo total é o incidente mais o espalhado. Então, é o total que tem que atender às condições de contorno nulas, da componente tangencial nula na superfície. Consequentemente, o campo espalhado tem que ter a mesma variação, a mesma dependência em relação às coordenadas Z e φ do incidente. Porque como é que você vai impor que a soma dos dois, né, a componente tangencial dada pela soma dos dois, seja nula em todos os pontos da superfície cilíndrica? Só se o incidente e o espalhado tiverem a mesma variação com Z e φ. Consequentemente, a gente vai precisar primeiro olhar para esse campo incidente, como ele varia com Z e φ, para depois representar, usando as coordenadas cilíndricas, as funções cilíndricas, o campo espalhado. Só que ondas planas geralmente são representadas através das coordenadas cartesianas, x, y, z. Só que a gente precisa das ondas cilíndricas. Logo, aquela identidade que a gente obteve na última aula, representar onda plana em funções cilíndricas, vai ser útil agora. Porque uma vez que a gente saiba como representar uma onda plana em ondas cilíndricas, ao fazermos isso, vamos ter a variação em relação a Z e em relação a φ, que a gente precisa replicar no campo espalhado. Uma vez feito isso, a solução do problema é imediata, é simples. Mas a gente precisa trabalhar essa onda incidente antes. Então, antes de resolvermos o problema, alguma pergunta? Então, vamos nós. Então, onda plana, eu não vou perder tempo explicando. Vocês já sabem, eu espero, como representar vetorialmente uma onda plana uniforme. Então, olhando, aqui não é geral. Por exemplo, aqui a gente percebe, segundo essa figura, o campo elétrico não tem componente na direção Y. Então, ele só tem componente na direção X e na direção Z. E a variação da fase é dada com a ajuda do vetor K aqui, no argumento da exponencial. Então, olhando para a figura, a gente percebe que o campo elétrico tem uma amplitude zero, arbitrária. Na direção X, se você projetar isso aqui na direção X, vai dar menos cosseno de θi na direção X, mais seno de θi na direção Z. Para você ver se isso aqui você fez certo ou errado, é simples. Pega dois ângulos θi particulares. Os mais fáceis aqui é fazer o θi
Por exemplo, θ igual a 0 e θ igual a π sobre 2. Quando θ igual a π sobre 2, o cosseno dá 0 e o seno de π sobre 2 dá 1. Mas olha só, quando θ igual a π sobre 2, o campo elétrico está na direção Z. Você acertou, pelo menos em parte. Se você fizer o θ igual a 0, repare, seno de θ dá 0. E esse menos cosseno vai dar 1. Menos 1, perdão. Ora, mas se θi for igual a 0, se o θi for igual a 0, esse campo elétrico vem cá para trás. Ele aponta na direção menos x. Pronto. Você não precisa mais testar com ângulo nenhum. Testou para esses dois e funcionou. Isso daqui está correto. Já o campo magnético, tem que lembrar que E vetorial H é na direção de propagação. Então, segundo essa figura, o campo magnético aponta para fora do plano do slide. Esse para fora do plano de slide, ó, segundo esses eixos, é a direção menos y. O y aponta para dentro do slide. Então, ó, e a amplitude é a do campo elétrico dividido por eta. Então, essa daqui, ó, é a representação do campo magnético, do fasor campo magnético dessa onda plana. E a direção de propagação, ó, constante de propagação K, ômega raiz de epsilon, para esse meio. E ele tem essa inclinação. E aí você faz os mesmos testes, né? Faz o θi, por exemplo, θi igual a π sobre 2, θi igual a 0, e você vai ver que você soube desmembrar corretamente, representar corretamente esse vetor K nas componentes x e z. Em relação à representação da onda plana incidente, isso aqui é a onda plana incidente. Alguma pergunta? Bom, mas como já tinha sido dito, você está representando essa onda em coordenadas cartesianas. X, y, geralmente, né? X, y, z. E a gente quer representar isso em ondas cilíndricas. Para isso, a gente vai ter que usar as identidades que a gente estudou na última aula. Antes disso, né? Vamos observar dessa geometria que o campo magnético não vai ter componente na direção z. Se o incidente não tem componente na direção z e a geometria não varia com z, o espalhado também não vai ter componente na direção z. E a corrente que vai ser induzida na superfície desse condutor elétrico perfeito, como vocês já sabem, ou deveriam saber de cor, é N vetorial H. Como H não vai ter componente na direção z, esta corrente vai ser paralela à direção z. Então, a densidade de corrente induzida na superfície elétrica vai ser na direção z. Corrente elétrica na direção z, solução TM. Então, você pode entender que essa solução é TM de duas maneiras. Ou enxergando que não vai ter componente de campo magnético na direção z, ou enxergando que, além disso, a sua corrente elétrica induzida vai ser na direção z. Os dois indicam a você que a solução é TM. E com isso você já reduz metade do problema. Você só vai usar, né, aquela tabelinha, aquelas relações, que envolvem a solução TM. E nunca se esqueça, o campo total é o incidente mais o espalhado. E a gente viu no início deste curso, o que é campo incidente? É aquele campo produzido pelas fontes externas sem a presença do obstáculo. Aqui é um caso típico, onde a fonte não está sendo dada explicitamente. Mas quem foi dado é o campo incidente. Esse campo incidente é aquele campo produzido pelas fontes, sejam elas quais forem, né, lá no infinito, que geraram essa onda plana daí. E se não tivesse o obstáculo, essa onda plana seria o próprio campo total. Esse é o campo incidente, por definição. Mas como você meteu ali um cilindro no meio, você vai ter uma perturbação em relação ao campo incidente. Essa perturbação, por definição, é o campo espalhado. E a soma dos dois, já que o meio é linear, é o campo total. Quem tem que satisfazer as condições de contorno não é o incidente, não é o espalhado, é o total.
quem você vai usar para achar a corrente induzida na superfície do condutor não é o incidente, não é o espalhado, é a soma dos dois. Nunca se esqueça disso. E aí o campo incidente, ó, ele é, tirando fora, né, as componentes vetoriais, a variação com a posição é dada por essa exponencial. E essa exponencial, ó, para este problema, como o vetor K só tem componentes x e z, é dada por isso daqui, ó. A variação em z conhecida é isolada. Olha lá ela aqui. A variação em x, a gente sabe que a gente viu isso na aula passada. Ah, puxa, mas na aula passada não apareceu seno e θi. Pô, mas K não é constante? Θi não é constante? Então, você, ao invés de chamar de K, chama de K seno de θi. Aqui. E a identidade, que eu não vou mostrar de novo como se chega nisso, automaticamente você tem a representação dessa exponencial. Ao invés de usar as coordenadas cartesianas, ó, coordenadas cilíndricas, ρ, φ e z. K cosseno de θi é o seu K índice z. K seno de θi é o seu K índice ρ. E, obviamente, K-ρ ao quadrado mais Kz ao quadrado é igual a K ao quadrado. É isso. Ou seja, o K-ρ é K seno de θi e o seu Kz é K cosseno de θi. E essa variação com Z vai aparecer também no campo espalhado. Porque, afinal de contas, se o campo espalhado não variar dessa maneira em relação a Z, você nunca vai conseguir impor campo tangencial total nulo na superfície do cilindro, para qualquer coordenada Z. A variação em φ também tem que ser a mesma no campo espalhado, pelos mesmos motivos. A única coisa que vai mudar no campo espalhado é isso daqui, ó. Porque para o campo espalhado a gente espera uma propagação de dentro para fora. Então, para o campo espalhado, ao invés de Bessel, vamos usar a Hankel de segunda espécie com um outro coeficiente, uma outra amplitude. A gente vai deixar indicado daqui a pouco. E o problema está quase resolvido. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, para o campo espalhado, nós vamos escolher essa representação para o potencial TM correspondente. A mesma variação em Z, a mesma variação em φ, apenas usando Hankel ao invés de Bessel. E, logicamente, o coeficiente vai ser outro que a gente ainda tem que determinar. A gente vai determinar esse coeficiente impondo componente tangencial do campo elétrico total, nula, em ρ igual a A. E observe que o Kz é o K cosseno de θi, o Kρ é o K seno de θi, e K ao quadrado, óbvio, né? É Kz ao quadrado mais Kρ ao quadrado. E se eu não estou enganado, a componente tangencial do campo elétrico, que pode ser tanto a componente Z como a componente φ, provavelmente nós vamos usar aqui a componente Z, mas pode também usar a componente φ sem nenhum problema, tá? E observe que a componente Z do campo incidente tem que vir multiplicada por seno de θi. Só para a gente não esquecer, tá? Lá, condição de contorno, componente tangencial do campo elétrico nula. E aí pode ser tanto a componente Z como a componente φ. Isso daqui obriga você a dizer o seguinte, ó, a componente Z do campo espalhado, quando ρ é igual a A, isso aqui só vale quando ρ é igual a A. Quando ρ é igual a A, a componente Z do campo espalhado tem que ser igual ao negativo da componente Z do incidente. O mesmo para a componente φ. Porque quando você soma as duas, dá zero. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó,
que componentes são essas do incidente? Aqui está a representação do campo elétrico, já usando a expansão em ondas cilíndricas, né? E daqui você tira o que é a componente Z. A componente Z já está aqui, ó, destacada, tranquila. Mas, enfim, para deixar tudo completo aqui, eu também, né, expandi o X-chapéu nas componentes cilíndricas e está aqui, ó, a componente φ. Mas não precisava, tá? Se você usar a componente Z, já obtém a resposta. Se você usar a componente φ, vai dar o mesmo resultado. Mas, enfim, para deixar, né, completo a formulação, para você entender que dá para usar tanto uma como a outra, eu estou colocando tudo aqui. No caso da solução TM, lembrando que aqui não tem nenhuma derivada nula. Campo varia com Z, varia com ρ e varia com φ. Mas, no caso aqui, a gente só precisa das componentes tangenciais do campo elétrico. Então, eu só coloquei aqui, ó, as expressões do Φ e do EZ. Só precisava dessa daqui, ó. Mas, enfim, eu coloquei as duas. O potencial do campo espalhado é a última equação do slide anterior. Está aqui a componente φ do campo elétrico e a componente Z do campo elétrico espalhado. Daqui para cá, tudo que eu fiz foi trocar K ao quadrado menos KZ ao quadrado por K-ρ ao quadrado. Só precisava disso aqui. Mas eu coloquei isso aqui também. E aí tudo que você tem que fazer é fazer o ρ igual a A componente Z do campo elétrico incidente já está aqui, com ρ igual a A componente Z do espalhado está aqui, com ρ igual a Você vai trocando um sinal de uma delas, igualar uma à outra e automaticamente saem os coeficientes necessários para obter o campo espalhado. Isso foi feito com a componente Z, mas, óbvio, se você fizer com o φ, a componente φ, vai dar o mesmo resultado, como tinha que ser. Pô. E aí o problema está resolvido. O que eu vou fazer até o finalzinho da aula, que vai ser daqui a pouquinho, é só mostrar alguns detalhes a mais da solução, já que este é o problema que tem que ser implementado computacionalmente. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre equações, resultados necessários, importantes para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Mas antes disso, alguma pergunta? Então, o problema está resolvido, tá? Eu só vou mostrar mais alguns detalhes. Em particular, mencionar, né, que o que vocês vão resolver não é exatamente esta geometria, mas sim aquela com a incidência normal. Então, é só pegar as mesmas expressões e fazer o θi π sobre 2. Esse seno vai virar 1 e o K-ρ vai virar K. E automaticamente você chega na expressão para a incidência normal. Outro resultado importante é o da densidade de corrente induzida na superfície, que é importante. Por que é importante? Porque as duas outras etapas do trabalho, que é resolver o problema usando ótica física e método dos momentos, antes de achar o campo, você tem que achar a corrente. Então, essa primeira etapa do trabalho ela vai ser importante para você, analiticamente, não apenas obter o campo espalhado, mas também, analiticamente, qual é a densidade de corrente. Que é para você comparar com a densidade de corrente obtida das outras duas técnicas. Não adianta nada obter o campo espalhado e falar assim, nossa, professor, o campo está errado. Eu vou falar assim, mas está errado porque você errou a integral para achar o campo, ou você já errou lá atrás, na hora de calcular a corrente. Então é importante primeiro calcular a corrente, comparar a corrente calculada com a analítica, e aí só depois comparar o campo espalhado. Então, para isso, é importante também obter a expressão da corrente
Tudo isso já está no Harrington, tudo isso está no Balanis, mas a gente vai mostrar aqui como chegar nessas expressões. E para corrente, você vai precisar do campo magnético, tanto do incidente como do espalhado. E no caso do espalhado, ele é dado pelas relações, né, do potencial do campo espalhado com, no caso da solução TM. Então, são essas as equações que você precisa. E, em particular, a componente φ do campo magnético. Porque é ela, né, junto com a do incidente, que vai te dar a densidade superficial de corrente elétrica induzida na superfície do cilindro. Essa daqui, ó. É dado por essa fórmula. Com a ajuda dessa fórmula, né? Então, nos próximos slides, nós vamos desenvolver isso até chegarmos no somatório, que é útil para o desenvolvimento do seu trabalho computacional. Antes disso, só ressaltar, um caso particular da incidência normal é dado por toda essa formulação apenas fazendo θ igual a π sobre 2. E aí observe que o Kz vai para zero, ou seja, essa exponencial, cadê? A exponencial já não está aqui. Não vou voltar atrás, não. Aquela exponencial é elevada a menos jkz vezes z, vira 1, some, não tem vários. Aí é um problema realmente, né, bidimensional. E o K-ρ é o próprio K. Isso está resolvido com θ igual a π sobre 2 no Harrington, mas o Balanis, na sua seção 11.5, ele dá mais detalhes. Então, talvez, para o trabalho computacional, seja mais interessante acompanhar o Balanis do que o Harrington. E o livro do Balanis vocês obtêm no mesmo lugar onde vocês obtêm o livro-texto do Harrington. Então, as próximas transparências, ó, a gente vai desenvolver as fórmulas mais apropriadas para você obter analiticamente a densidade de corrente na superfície do cilindro. Eu só não me lembro agora se eu já faço para θ igual a π sobre 2 ou se eu continuo fazendo para esse caso mais geral. Então está aqui aquela fórmula. Ah, perdão, desculpa. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então está lá a fórmula que nos dá a densidade superficial de corrente. Sempre lembrando que o cálculo é em ρ igual a A, né? Na superfície do cilindro. E o campo espalhado, a componente φ, já está aqui, ó, a expressão dela. Eu estou fazendo para θi geral. Então, repare que eu não zerei o Kz. Então, é uma fórmula geral. E o K continua, o K é K-ρ, né? K-ρ e Kz. Então, eu estou resolvendo para θi arbitrário. Os coeficientes C foram calculados, estão no slide anterior. Para o campo incidente, lembra que o campo incidente só tem componente Y do H. Mas eu preciso da componente φ. Então é só pegar o apêndice lá do livro do Harrington, do Balanis, e fazer a transformação. Para você representar a componente φ do campo magnético ou de qualquer vetor, você pega a componente Y, que é a única, as outras são nulas, né? E multiplica por cosseno de φ. E aqui está, ó. Eu peguei a componente Y do H da onda plana e multipliquei por cosseno de φ. E aí eu peguei aquela expansão de onda plana em ondas cilíndricas, que já foi mencionada, e está aqui, ó, a componente φ do campo incidente. Aqui está a componente φ do campo espalhado, aqui está a componente φ do campo incidente. Isso daí já resolve o seu problema. Porém, vamos mais adiante. Isso aqui é uma aula, então vamos ensinar outros truques aqui, ó. Um truque tem a ver com isso, ó. Repare que tem aqui dentro do somatório o E elevado a JNφ, mas fora também tem uma variação com φ. E aí, na hora de somar este cara, ó, na hora de somar este cara com este, porra, vai ficar esse cosseno φ do lado de fora, vai atrapalhar a fórmula final. Então, o primeiro truque é sumir
com essa variação. Sumir não significa pegar a borracha e apagar. A gente vai reescrever isso de um jeito que esse cosseno φ não fique, essa variação com φ, ela vem cá para dentro. Beleza? Então, vamos lá. Observe que cosseno φ, então, ó, eu não estou preocupado com os outros termos, só com esses aqui, destacados em vermelho. Está aqui o produto. Então, observe que cosseno φ, eu posso reescrever como E elevado a Jφ mais E elevado a menos Jφ dividido por 2. E eu vou passar isso para dentro do somatório. Só que, eu passei para dentro do somatório, e aí, ao multiplicar com o que está dentro do somatório, eu tenho dois termos. E aí eu separo, eu vou ter o somatório de um termo, aquele que vem multiplicado por E elevado a Jφ, e eu vou ter o somatório do outro termo, que é aquele que vem multiplicado por E elevado a menos Jφ. Todos divididos por 2. Pô, mas eu não quero dois somatórios. Aí eu vou usar um truque. Repare que o n vai de menos infinito a infinito. Então, aqui eu vou trocar o n por n menos 1 para que esse bicho aqui vire n. E aqui eu vou trocar o n por n mais 1 para que esse cara aqui vire n. E aqui não vai afetar em nada, porque como o somatório vai de menos infinito a mais infinito, após a transformação, eles continuam indo de menos infinito a mais infinito. E aí eu junto de novo os dois no mesmo somatório. Olha que beleza. Aqui ainda não somei, vou somar aqui. Aí, maravilha. Só que, ó, de um lado ficou a Bessel, né? Quando eu faço a transformação de n mais 1 para n, aqui fica n menos 1. E enquanto que a outra fica n mais 1. Só que se você usar as propriedades das funções de Bessel, que estão lá nos livros de matemática, você consegue provar, usando as relações de recorrência. Eu destaquei as relações de recorrência aqui nas transparências. Falei, ó, essas relações são usadas o tempo todo na hora que a gente resolve problemas em coordenadas cilíndricas. Você prova que isso daqui, ó, pode ser reescrito desta maneira em termos da derivada da função de Bessel de ordem n. Então, a gente consegue reescrever isto desta maneira aqui. Ah, que beleza. E agora vai ficar fácil juntar este cara com este daqui. Aí você vai falar assim, mas agora tem uma derivada, que não importa, porque a derivada você sempre... O cara que implementa lá as funções no MATLAB, elas já estão implementadas para te dar não só a função, como já as derivadas, usando relações como essas daqui. O programa que te fornece funções de Bessel, geralmente também fornece a derivada, que o algoritmo é o mesmo. Tá? Então, usar o MATLAB para calcular Bessel ou derivada é a mesma coisa. Então, é interessante, sim, ter essa representação, mesmo tendo que ter aqui a derivada da função de Bessel. Até porque aqui já tinha a derivada da Hankel. É o mesmo problema. E, na hora de somar, ó, vai poder somar com mais facilidade este somatório, juntar, né? Este somatório com este daqui. Antes de fazermos isso, alguma pergunta? Deu para entender o truque? Truques como esse aparecem volta e meia na hora que você manipula analiticamente problemas antes de jogá-los para dentro do computador, quando isso é possível. Quando isso é possível, você tem que dar pulos de alegria e não ficar xingando. Essas relações, esses truques estão aqui para ajudar, nunca para atrapalhar. Como ninguém perguntou, agora eu vou somar este resultado com este daqui. Tá ali a soma. Enfim, este é o campo incidente, esse é o campo incidente, peraí, este é o campo incidente, esse é o espalhado. Lembrando que o coeficiente do espalhado já tinha sido calculado antes, ó. É dado por isso aqui. Tá? Tudo que eu fiz daqui para cá foi multiplicar por K em cima
e embaixo, e no lugar do K seno de θi, eu troquei por K-ρ, só para ficar igual aqui, né? Bom, aí vamos juntar agora. Repare que juntei tudo dentro do mesmo somatório, tomando cuidado com aquilo que aparece de um lado, mas não aparece do outro, né? Para não dar zebra. As coisas que são idênticas, como a variação em relação a φ, e esse J, cadê? Esse J elevado a menos N eu passei para fora em evidência. Porque ele aparece aqui embaixo. Ó. Então tem um erro aqui, né, pessoal? Tem um erro aqui, porque eu deveria ter... eu passei esse J elevado a menos N porque ele aparece aqui e aparece aqui também. Mas eu deveria ter indicado aqui, né? A divisão, porque o C já está definido desse jeito. Mas está errada a equação, mas o resultado final não está, não, tá? Aí o que eu fiz usando esta expressão aqui, só que tomando cuidado, né? Que eu não tomei de dizer que esse J elevado a menos N já foi retirado daqui, e usando, se não me engano, um Wronskiano que aparece aqui, você consegue reescrever isto desta maneira aqui. Repare que vai aparecer um Wronskiano, porque vai ter derivada de Bessel, derivada de Hankel, multiplicadas por Bessel e Hankel. Então vai aparecer um Wronskiano e você vai substituir o Wronskiano e no final a expressão fica reduzida. Se você olhar no livro do Harrington, com θi igual a π sobre 2, esta é a equação que aparece. Se não me engano, também no Balanis. E é assim que a gente chega nessa expressão. Não foi tão trivial como parecia no início, né? Mas está aqui a expressão útil para você, analiticamente, fazer os gráficos da densidade superficial de corrente induzida, que você vai comparar com aquelas da ótica física e do método dos momentos, antes de comparar o campo espalhado. Perdão. Por enquanto, alguma pergunta? Então, só lembrando, ó, tem um erro aqui. Ó. Ou eu não deveria ter, o que eu vou fazer depois de corrigir, ó, passar esse bichinho aqui para dentro, né, para não ter que dividir isso daqui. Mas o resultado final está correto, tá, pessoal? Pode confiar. Até porque dá para você comparar com o resultado dos livros. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Mas, do ponto de vista analítico, isso aqui está uma maravilha. Mas, do ponto de vista prático, nós temos um problema aqui. Ó. Alguém poderia me dizer qual é? Do ponto de vista prático. Alguém está acompanhando aí? Qual é o problema prático desta fórmula? Na hora que você implementa. É um somatório que vai de menos infinito a mais infinito. De menos infinito a mais infinito. Ou seja, na prática, você vai ter que ir adicionando termos. Esse somatório, felizmente, ele converge. Tá? Só que a convergência é mais lenta na medida em que o A aumenta. Quanto maior o raio... Aliás, é uma informação importante para vocês. Quanto maior o raio do cilindro, mais termos você tem que pôr no somatório até ele convergir. Mas, enfim, ou seja, você não vai somar de menos infinito a mais infinito. Você vai somar até esse negócio convergir, tá? Mas, além disso, que outro problema você tem aqui? É um problema de eficiência. Repare, ordens negativas, inteiras negativas de função de Bessel estão relacionadas com as funções de Bessel de ordem inteira positiva. Então, calcular funções de Bessel, Fessel, Hankel, Neumann, com ordem negativa é perda de tempo. Porque você sabe, se não se lembra, lembre-se agora,
que a função de Bessel, quando a ordem for inteira, quando a ordem é negativa, é simplesmente a função de Bessel de ordem positiva com o sinal trocado se a ordem for ímpar, com o mesmo sinal se a ordem for par. Então, calcular o somatório desse jeito é perda de tempo. O que você deve fazer é juntar, quebrar esse somatório em 3 termos. Para n negativo, para n igual a 0, porque o n igual a 0 está isolado, né? E para n positivo. Para n negativo, você substitui e faz a transformação do n, ou melhor, do menos n para n, usando isso daqui. E aí, no final, você volta a somar de novo o somatório com n positivo e com n negativo. O n igual a 0 fica isolado. E no final, você chega nisso aqui. Eu não vou provar. Isso aqui agora é com vocês. Até porque não é difícil. Ou seja, você transforma esse somatório de menos infinito a mais infinito nisso daqui. Qual é a vantagem? Neste somatório, os n são positivos. Então, você não vai perder tempo calculando funções de Hankel desnecessariamente. Você ainda continua tendo que somar termo a termo até convergir. Mas repare, você, para a mesma precisão, vai gastar metade do tempo. É isso que vocês vão implementar. Ou deveriam, né? Não isto daqui. Embora vai dar o mesmo resultado. Então, com isso, vocês têm a mesma precisão, gastando metade do tempo. E a diferença de tempo você gasta quando mais termos no somatório e melhorando a precisão do resultado. Tá? Então, esta é a fórmula com o θi igual a π sobre 2 que vocês vão implementar para obter a densidade superficial de corrente analítica. E esse resultado vai ser importante porque antes de você calcular o campo espalhado da ótica física ou do metros-momentos, você primeiro vai comparar a corrente numérica, né, com a solução analítica e ver se a coisa está indo bem ou não. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Então, isso aqui são, né, os truques matemáticos necessários para a sua implementação da primeira parte do trabalho, mas também ilustram, né, truques que eventualmente você tem que fazer, manipular nas suas equações antes das implementações numéricas. Esses truques, né, fazer a transformada do índice do somatório, somar mais um, subtrair, separar o negativo do positivo, esses truques, volta e meia, a gente usa, mesmo em implementações numéricas, porque nem todo geralmente, né, dependendo da geometria, tem uma parte analítica que você tem que fazer antes de aquilo que sobra jogar para o computador. Por exemplo, esta geometria dá para ser resolvida toda analítica. A gente pede as partes 2 e 3 do trabalho como exemplo, né? Porque esse problema está resolvido. Você não precisa resolver esse problema numericamente. É um exercício. É para você exercitar tanto a ótica física como metros-momentos. Mas imagine o seguinte, se a seção reta desse cilindro fosse triangular. Você não ia conseguir resolver isso analiticamente. Apenas a variação em Z. Mas isso daqui, ó, isso aqui só serve para seção reta cilíndrica. Tá? Então, as manipulações que fizemos em relação a Z seriam aproveitadas, caso o seu cilindro tivesse seção reta arbitrária, mas não o resto. Então, o resto, né, teria que ser resolvido numericamente. E aqui nesse curso a gente vai resolver isso através de equações integrais avaliadas pelo método dos momentos. Então, este vai ser o assunto das 2 aulas da próxima semana.
nós vamos usar mais uma vez o cilindro de seção reta circular como exemplo, só para simplificar a notação. Em outras palavras, para simplificar o meu trabalho. Até porque isso não é um curso de método dos momentos. Método dos momentos, né, poderia ser um curso inteiro de 4 meses. Aqui são só 2 aulas. Então, para simplificar a apresentação da formulação, e porque o trabalho de vocês, obviamente, uma coisa está relacionada à outra, envolve um cilindro circular, a gente vai usar essa geometria para exemplificar. Mas as fórmulas obtidas, nem todas são gerais, ou seja, independentes da geometria. Algumas coisas que vamos obter aqui acabam sendo particulares, porque o cilindro tem perímetro circular. Mas isso vai facilitar a apresentação da formulação sem furos. E a pior coisa que eu torço para não acontecer é colocar coisa errada. Então, isso vai ajudar a apresentar a fórmula sem furos. Equações mais gerais, né, que servem para qualquer tipo de seção reta, com a formulação, a simbologia mais adequada, vocês encontram em vários livros, não só no livro do Balanis. O próprio Harrington é um dos pioneiros na utilização do método momentos em eletromagnetismo. Não foi ele que inventou o método momentos, mas é antigo pra caramba. Mas em eletromagnetismo, ele é um dos pioneiros, o Harrington. Ele escreveu um livro em 1966, ou 67, ou 68, que depois foi reimpresso em 93. É um livro simplesinho, também vocês encontram com facilidade. Mas, na minha opinião, melhor, pelo menos para problemas bidimensionais, é esse daqui, ó, que vocês também encontram na internet. E esse livro é interessante porque ele resolve não só métodos momentos, né? Ele aborda não só métodos momentos, mas também elementos finitos. A gente não vai ver elementos finitos neste curso. Mas alguns de vocês vão trabalhar com elementos finitos. Este livro é bom, embora ele só foque em problemas bidimensionais ou corpos de revolução, que também são problemas bidimensionais. Tá? Então, se alguém precisar de uma boa referência para método dos momentos e método dos elementos finitos, esse livro daqui, ó. O Mitra é um cara bastante famoso, fez bastante coisas em métodos numéricos, tá? Aqui ele deve estar mais como um consultor, né? Porque ele já está bem velhinho. E mesmo assim já é um livro de 1998. Em relação ao que a gente viu até o momento, alguma pergunta? Antes de eu encerrar a gravação, deixa eu colocar aqui, tem que corrigir mais uma coisa aqui, né? Então, pessoal, não tendo perguntas, eu vou desejar para vocês, vou parar a gravação, desejar um bom fim de semana.